Alô, pessoal, estamos com mais um encontro para o bom viver. Uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia e termos hoje conosco o professor Alaor Passos. Ele é sociólogo, fundador e presidente do Instituto Eneasat do Brasil. Isso. E para nós é um tema, você vai ver, muito instigante. Alguém me falou quando eu vinha para cá, quando eu disse que ia entrevistar um especialista em eneagrama, e a pessoa disse: eneagrama parece uma coisa com átomo, tem uns dados assim, uns riscos. Como é que é isso? Olha, eu não sei se pareceria com átomo, eu entendo pouco de física, mas realmente tem uns riscos, assim, é uma figura muito antiga. Uma figura circular. Figura circular, o eneagrama é uma coisa muito simples, é um círculo dividido em 9 pontos equidistantes, cruzado por 9 linhas. O que significa eneagrama? Ênea, do grego, 9. Grama, desenho, pontos, figura. Certo. Uma figura de 9 pontos. Sim. Com E 9 9 linhas. pontos de quê? Do universo? Olha, da isso gente? serve para tudo. Quem trouxe esse conhecimento primeiro para o Ocidente, George Gurdjieff, que era um belorrusso da Igreja Ortodoxa, ele dizia que o eneagrama serve para qualquer processo dinâmico. E ele falava muito no eneagrama teológico, cosmológico, universalista, musical, etc. Agora, para processos dinâmicos, eu não conheço nada mais dinâmico do que o psiquismo humano. Certo. Hoje nós sabemos que Gurdjieff aplicava isso para os seus discípulos. E ele se reuniu de discípulos à nata da sociedade do século passado. Me diga uma coisa. Ele aplicava isso, mas sem explicitar. Então seria uma espécie de método psicológico? Método psicológico, ou você pode dizer também uma relação entre mestre e discípulo. Parece que é mais uma coisa de espiritualidade. É de crescimento espiritual. Espiritualidade sem religiosidade, no sentido de prática religiosa. Certo. Portanto, uma espiritualidade mais numa linha de autoajuda, do crescimento da pessoa. Não é bem de autoajuda, não. É de busca do desenvolvimento último do potencial humano. Muito bem. E, portanto, espiritualidade no sentido do espírito humano. Do espírito humano, da raça humana. Da raça humana. Mas integra uma dimensão, um conhecimento psicológico. Integra um conhecimento religioso, não sectário, Certo. não religioso de prática religiosa. Não institucional. Não institucional. Ele é religioso, espiritualista. E integra um lado psicológico. E o principal responsável por essa integração, digamos, hoje, é o Cláudio Naranjo, que é um médico psiquiatra, gestaltista, psicólogo transpessoal, formado nos Estados Unidos, em Jerusalém, etc. E com muita curiosidade quanto ao Oriente, a sabedoria do Oriente. Ele fez uma espécie de ponte unindo essas duas, a ciência do Ocidente e a sabedoria do Oriente. Alguém me falou que o eneagrama nasceu no Japão, é verdade? Não. Não se sabe exatamente onde o eneagrama nasceu, mas ele nasceu há alguns milhares de anos, aí em algum lugar do Oriente Médio. Sim. Eu acho que o centro de tudo ali é o Afeganistão, parte do Paquistão, onde Gurdjieff tinha aquela escola do Sarmuni, anterior aos sufis, que eram os fabricantes de mel. Por isso essa abelhinha aí, que ali parece mais um mosquitinho, mas está estereotipada, né?
Mas essa abelhinha foi encontrada no mosteiro do Sarmune, que eram os fabricantes de mel. E eles realmente fabricavam mel físico. Físico, né? mel de abelha. É, mel de abelha. Mas também era simbólico para a Uma fábrica do doçura da mel vida. interior, o néctar interior. Muito bem. O E néctar da alma. o néctar da alma, do espírito. O Enneagrama, ele é o mesmo, por exemplo, parece que então o Enneagrama organiza, ou digamos, classifica as pessoas em tipos, não é? Sim. Esses tipos têm um nome ou tem só o número? Tem um nome, pode ter um número. O Enneagrama nos permite classificar ou separar as pessoas em 9 tipos de personalidade. O ser humano é muito mais que sua personalidade. Certo. Né? Nós temos uma essência interior. Mas, aqui hoje, no mundo do dia a dia, do mundo do fazer, do produzir, nós vivemos na máscara, na Certo. persona. Persona. Os gregos E diziam dos persona, gregos, máscara. Aham. Quer dizer, a imagem, né? E essa máscara não é infinita, como são infinitas as impressões digitais ou faciais. Essa máscara é reunível em 9 tipos de maquininhas automáticas. Você pode dar nome, usando os pecados capitais, como a paixão, a doença inicial, paixão do grego, patos, patologia, Certo. na linguagem psicológica, neurose. Né? Então, nós temos uma tendência psicologizante a nos agarrar, a nos aprisionar em um certo jeito de ser. Que o seu é diferente do meu, é diferente de outro, de outro, de outro. Certo. Né? Enquanto nós não conhecemos esse jeito de ser, a gente como que fica dando voltas num círculo vicioso, que uma coisa puxa a outra coisa puxa a outra, e é uma espécie de automatismo, uma máquina que ainda não sabe que é máquina. Portanto, é importante conhecer o jeito da gente, aquilo que é o tipo fundamental, o ser, mais de essência de cada um, para poder, então, a gente desenvolver-se. A essência de cada um, no nosso linguajar, a essência é a mesma. É a parte da luz, da divindade dentro de nós. Agora, essa essência está encoberta por uma aparência, que é a persona. Certo. Né? E É essa importante que tem 9 conhecer a tipos. persona para que nós possamos sair da caverna. Certo. O mito da caverna do Platão. Platão se aplica muito a isso aqui. A gente está sonâmbulo, prisioneiro numa caverna, vendo só o reflexo da sombra. Né? Saindo de lá, primeiro nós temos essa reação, a luz pode cegar. É muita coisa. É muita coisa. Na presença de Deus, de repente, você pode ser fulminado. Né? Então, pouquinho em pouquinho vai conquistando espaços de amplitude, de liberdade. O mito da caverna, que foi tão fundamental na filosofia do mundo inteiro, né, principalmente do Ocidente, ele também está presente, então ele também tem uma importância. Os gregos sabiam de muita coisa, Sócrates sabia de muita coisa, né? Os antigos sabiam de muita coisa. Alaor, nós estamos no final do nosso primeiro segmento, nosso primeiro bloco. Nós estamos muito, eu acho que todo mundo que está nos vendo essa conversa ficou interessado em como é que a gente vai desenvolvê-la. No segundo bloco nós vamos conhecer você melhor. Tá bom. Voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Encontros para o Bom Viver. Olá, pessoal, estamos de volta. Encontros para o Bom Viver. Hoje, tendo a alegria de ter conosco
o professor Alaor Passos, sociólogo, fundador e diretor do Instituto Eneasat do Brasil. E estamos conversando sobre Enneagrama. Mas, Alaor, certamente os telespectadores estão doidos para conhecer melhor você. Então, onde você nasceu, de onde você é? Olha, eu sou do sertão. Muito bem. Sertão do Nordeste? Não, sertão das Gerais. Ah, sertão das Gerais. Eu não sou das Minas Gerais, eu sou das Gerais. Certo. Como Guimarães Rosa. Isso, E o Guimarães. sertão, já dizia Guimarães, não tem limites. O sertão é o mundo. O sertão é O sertão o é universo. a alma humana. É verdade. Mas você veio para Brasília, foi professor da UNB? Eu fui professor da UNB por 45 anos. Puxa vida. Mas da seguinte maneira, com 3 meses iniciando na primeira escalinha, eu fui exilado. Ah, você foi exilado. É. Voltei muito tempo. Exilado depois, no tempo da ditadura militar. Logo no comecinho da ditadura, fui dos primeiros a cair fora. E foi para onde? Fui para o Chile. Foi para o Chile. Mas chegou no Chile e encontrou Pinochet? Não, cheguei no Chile. A primeira pessoa que eu encontrei, que foi uma relação muito boa, foi o meu colega na época, meu professor na época, Fernando Henrique Cardoso. Ah, muito bem. Mas aí ficou no Chile até o tempo do fiquei golpe? no Chile muito tempo, eu fiz mestrado lá, depois eu fui para a Inglaterra, fiz doutorado, depois eu voltei para o Chile, trabalhei na CEPAL, trabalhei na ONU. Ah, muito bem. Quer dizer, uma longa experiência. Aí veio o segundo golpe, eu fui expelido, ajudei a botar muita gente na embaixada. Eu tinha chapa branca da ONU, fui preso no Galeão, mandado primeiro cercar minha casa lá, mas eu tinha passaporte internacional, laissez-passer. Não me prenderam da primeira vez, mas a CEPAL me mandou para o Brasil. Chegou no Brasil, me prenderam. Que coisa. Fui preso 2 vezes. Na década de 70. Isso foi na década de 70, exatamente. E depois eu fui para os Estados Unidos, passei um tempo aqui meio clandestino. Fui para os Estados Unidos, fui para a Índia. Quer dizer, uma E longa foi experiência. onde eu fui mudando os rumos da minha vida, da minha alma, dos Como é que meus você entrou interesses. nessa história de Enneagrama? Rapaz, no Chile, foi no Chile onde Oscar Ichazo, que é o segundo grande expoente depois de Gurdjieff, no deserto de Arica, reuniu 40 medalhões das ciências sociais para dar os fundamentos básicos do Enneagrama e aquilo que era um trabalho muito mais do que o Enneagrama, um trabalho sobre si mesmo, muito parecido da moda Gurdjieff. Cláudio Naranjo, que é esse senhor, que é o meu mestre hoje. Certo. Cláudio Naranjo era um deles. Cláudio Naranjo pegou o bastão do Oscar Ele é Ichazo. chileno? Ele é chileno de nascimento e é cidadão do mundo. Certo. Podiam dizer um judeu errante, um verdadeiro judeu errante. Muito bem. E Cláudio dedicou sua vida a isso, como psiquiatra, como resgatador do destino humano. E tem feito um trabalho muito... Então, através disso, através dele, você entrou através no dele, caminho. dos discípulos dele, e dos discípulos de Fritz Perls, que na época estava velhinho, mas ainda atuante, Certo. eu fui entrando pouco a pouco nisso. E eu encontrei numa conferência, assim, que eu fui um pouco por acaso, Felipe Herrera, da Unesco. Certo. Ele falava uma coisa assim, é preciso estabelecer a reeducação permanente. Para mim, naquela época, reeducação permanente não significava nada. Ou se significava, significava mais currículo, mais curso de modernização. Certo. Eu gastei uns 10 anos para compreender isso. Que reeducação permanente é a educação do Educação ser. interior mesmo. É a educação do ser. Certo. É aprender a aprender, aprender a conviver. Isso que a Unesco diz hoje. Agora, você me falou no primeiro bloco que o Enneagrama estabelece uma relação
mestre-discípulo. Sim, sim. E certamente você é mestre. Eu sou discípulo de Claude Danner. Tem muita gente, como eu trabalho nisso há muitos anos, muita gente que me considera mestre, mas Você tem um grupo assim formado temos. Tem grupos no Brasil inteiro. no Brasil inteiro. E também no exterior. E como é que se formam esses grupos? Esses grupos se formam por pessoas, digamos como você. Nós estamos conversando aqui hoje. Você se interessa pelo assunto. Você vai para a sua cidade, você tem lá seu grupo de amigos, seu entorno. Você lança a ideia, eles gostam, monta-se um grupo lá. Eu vou lá, faço um trabalho de uma semana, um trabalho intensivo, e depois a gente vai estabelecendo planos de continuidade. Gente de qualquer idade ou você tem... Gente de qualquer idade. Na minha experiência, havia um padre, aliás, um ex-padre holandês, de 84 anos. Quando ele fez essa experiência, depois deu um depoimento muito bonito. Me tocou muito. Ele disse, se fosse para viver apenas um minuto mais, depois disso, teria valido a pena. Que beleza. Né? E pessoas muito mais jovens. A mais jovem que eu conheço, minha filha, que fez com 13 anos. Mas isso não é normal. Isso é porque no entorno familiar e tal. Porque na busca de um conhecimento de si próprio, até a adolescência a pessoa está muito perdida. Muito né? perdida, ainda não está cristalizado. Portanto, é uma coisa mais para adulto mesmo. Nós chegamos no final do nosso segundo bloco. Conhecemos agora mais profundamente Alaor Passos. Fique conosco, Encontros para o Bom Viver. Olá, pessoal. Estamos no terceiro bloco, Encontros para o Bom Viver. Hoje com o professor Alaor Passos, sociólogo, diretor, fundador e diretor do Instituto Eneasátio do Brasil. Alaor, o Eneagrama, você explicou, é um método espiritual e humano muito profundo. Quando você estabelece como objetivo o crescimento das pessoas, mas a pessoa não está isolado, não vive numa ilha. E você próprio contou na sua história que você lutou muito, trabalhou muito e é sociólogo. Então, como é essa relação no Eneagrama, pessoa e sociedade? Aqui tem um livro do Cláudio, um dos livros bons dele, chama-se exatamente Eneagrama da Sociedade. Males do mundo, males da alma. Muito bem. Nós não usamos o Eneagrama para classificar pessoas, para rotular pessoas, muito menos. Nós usamos o Eneagrama com a intenção de transformação, de mudança. E a transformação é sempre pessoal, mas também deve... Pessoal, mas o pessoal contamina o entorno se espalha e nossa pretensão é muito ambiciosa. Essa perspectiva, você acha, com o seu trabalho, com todos os anos que você tem, né, de vida e de luta, você acha que tem alguma coisa já adquirida? Olha, eu acho que sim. Eu sempre fui um sujeito muito angustiado por essas coisas. Eu conheci na minha juventude, aos 18, 20 anos, um padre dominicano que foi fundamental na minha vida. Eu era, naquela época, católico beato. Esse padre, em conversa como essa que nós estamos tendo aqui, né? Não tinha esse negócio de confissão escondida, não, era cara a cara. Eu falei, padre, eu não acredito mais. Eu falei, eu não acredito mais nesse negócio de
de religião. Eu estou entrando no Partido Comunista. Muito melhor ser um bom comunista do que um mau cristão. Então você seguiu bem esse conselho. Eu tratei de seguir. Frei Mateus, ele mais tarde, ele foi reitor da UNB. Provincial dos Dominicanos. Provincial dos Dominicanos. Escritor, um grande especialista em cristologia. Ele dedicou o primeiro livro dele a mim. Quem é esse homem? Era Cristo. Eu me lembro do livro. Fui muito amigo do Frei Mateus Rocha. O Frei Mateus foi uma figura muito importante muito na minha importante vida. no Brasil. Uhum. Ele estava escrevendo naquela época um livro, Dostoiévski, O Tormento de Deus. Isso. Eu conheço. O Mateus Rocha, ele foi um dos fundadores da UNB, né? Foi. Ribeiro. Ia se fazer ali o Instituto de Teologia. Depois veio o golpe militar e mudou os planos. Mudou tudo, né? Me diga uma coisa, essa transformação social que você está dizendo, né, que está ligada também ao desenvolvimento da pessoa, como numa onda que vai se espalhando, ela toma muitos sentidos. E hoje a gente luta por uma espiritualidade que colabore para isso. Como é que a espiritualidade pode colaborar para um desenvolvimento, uma libertação da humanidade e a gente construir um mundo de paz? Olha, eu acho que nós não temos outra alternativa. Nós somos seres espirituais dentro de um corpo material. Hoje eu penso assim. E, como seres espirituais, nós estamos aprisionados num calabouço inconsciente. Nós precisamos sair dali, da prisão, do labirinto do ego, da persona, para reconquistar nossos graus de liberdade que perdemos. Que beleza. Porque nosso caminho é infinito. Deus Certo. é infinito. Poxa. Nossa alma é infinita. Como é que você vê hoje em dia o trabalho de relação, de diálogo entre as religiões para esse objetivo que você está dizendo? Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, embora também ache que as religiões oficiais, na sua maioria, elas estão muito institucionalizadas e esvaziadas do conteúdo principal mais sutil. Que é a espiritualidade. Que é a espiritualidade. Então, portanto, você advoga uma espiritualidade além das religiões. É muito mais o tipo cristianismo primitivo. Pois não. Onde ainda não havia a instituição igreja, que teve o seu papel, mas também foi muito restritivo, certo, em muitas coisas, em muitas partes, né? Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa. A conversa vai rolando, mas chega um momento que a gente tem de parar. Foi uma alegria muito grande estar com você hoje. Tenho certeza que os telespectadores aproveitaram muito, mas nós temos um costume, nós temos um minutinho mesmo, mas você quer deixar uma mensagem para o telespectador? Voltando àquela coisa de Platão, o mito da caverna. Lá, nós éramos prisioneiros da inconsciência. Hoje, nós somos prisioneiros de uma entidade fictícia em um mercado que é globalizado só do ponto de vista do império. Certo. Porque não da humanidade. Não da humanidade. Não das relações humanas. Então, é muito importante libertar-se do mercado. Libertar dessas estruturas que estão corroídas. Consumismo, corrupção, estruturas corroídas. Nós estamos, acredito eu, e espero eu, no limiar de uma nova fase da humanidade, onde prevalecerá o amor e a paz. Vamos ficar com essa esperança e vamos construir essa nova fase. Fique conosco, voltamos em breve num outro encontro para o bom viver. Até logo e
Ficamos juntos.